Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 15 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Nós vimos que a maior parte dos irmãos se tornaram mais encorajados, mais determinados em sua fé. Porém, uma minoria não foi estimulada e despertou uma motivação errada no coração de alguns. A pergunta de que lado você vai ficar cabe muito bem nesse momento. Quais são os seus motivos? Eles são puros ou impuros? Eles são falsos ou verdadeiros? Paulo disse que a maioria estava fazendo ou pregando o Evangelho corretamente, mas uma minoria estava com motivos impuros. Nos versículos que lemos, especialmente 15, 17 e 18, encontramos 3 vezes que essas pessoas, mesmo com motivação errada, pregaram a Cristo. E não uma doutrina errada, mas estavam falando de Jesus. Ou seja, a questão não era a pregação, e sim os motivos pelo qual estavam pregando. Então aqui nós aprendemos uma lição importante já. O cristão, ao proclamar a palavra de Cristo, deve anunciar não apenas a mensagem correta, a mensagem certa, que é Cristo Jesus, mas também deve ter a motivação correta. Ou seja, verdade e vida precisam sempre andarem juntas. Pregar a verdade sem uma vida correta é hipocrisia. E Jesus combateu fortemente essa atitude com relação aos fariseus. Alguns pregam Cristo por inveja, Paulo diz. E inveja aqui é o desgosto que se sente por não estar no lugar do outro. Porém, aqui tem um paradoxo. Pois, como alguém poderia ter inveja de Paulo se ele estava preso? Talvez algumas dessas pessoas esperassem a sua queda, mas testemunharam o seu exemplo de coragem, perceberam a sua influência na maioria e talvez isso causou inveja no coração de alguns. A inveja
não se alegra com a verdade ou com o sucesso do outro. E aí alguns caem até na loucura, porque estão com inveja de Paulo, embora ele esteja preso. Mas por quê? Porque o seu exemplo influenciou a maioria. Por isso, outra motivação desses proclamadores de Cristo era o desejo de rebaixar Paulo e engrandecer a si mesmo. Por isso faziam por rivalidade. Alguns indivíduos pregaram incentivados pelo desejo de participar de um conflito ou de uma luta, de uma contenda. Pregaram não para abençoar a vida das pessoas com o evangelho verdadeiro, mas para lutar contra Paulo, que estava preso. Ou seja, eles criaram um ambiente na própria comunidade cristã de competição, em vez de unidade e amor. Então, reflita sobre por que você fala de Cristo aos outros. Para quê? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? E ele fala também que alguns pregavam Cristo por ambição egoísta ou discórdia. Palavra usada aqui nesse momento para descrever alguém que trabalha só para ganhar benefício pessoal ou reconhecimento. O egoísta, ele sem interesse, na verdade, ele não pensa em realizar um bom serviço ou produzir algo útil para o outro, mas apenas para ser visto pelos homens. Outros também, Paulo diz, que pregavam sem sinceridade, ou seja, sem motivos puros, com más intenções no coração. E aqui revela-se o hipócrita, que fala de Cristo, mas não vive segundo a vontade de Cristo. A hipocrisia que Jesus condenou nos líderes religiosos de Jerusalém e que invadiu o coração de Judas, continuava a afligir a igreja naquele momento. Agora, Paulo expõe os motivos, pois, julgando que me podem causar sofrimento, ele diz, no verso 17. Aquelas pessoas que se diziam irmãos estavam pregando o Cristo verdadeiro, mas os seus motivos revelavam uma hipocrisia. Paulo sabia que alguns irmãos proclamavam Cristo pelo desejo de causar mais dor àquele que já estava sofrendo com o encarceramento, com a prisão. Mesmo assim, ele demonstrava coragem, amor e equilíbrio ao expressar suas palavras. Pois ele vai dizer, o importante é que Cristo seja pregado. Outros, porém, ele diz, o fazem de boa vontade, e é isso que importa. No verso 15 e 16, boas intenções alguns tinham, graças a Deus. O cristão verdadeiro, ele proclama a mensagem de boa vontade com o propósito de unir e não dividir. Não separar, mas juntar. Por isso Paulo diz, esses irmãos, fazem por amor. O proclamador do Evangelho de Cristo não é incentivado pelo desejo de ser ouvido, de engrandecer a si mesmo ou de ganhar benefício material, mas fazem por compreenderem o grande amor de Cristo. Os verdadeiros discípulos, Paulo diz, sabendo que estou incumbido pela defesa do Evangelho, quando pregam por amor a Cristo. O amor desses irmãos era baseado na percepção de que Paulo tinha uma enorme incumbência: proteger, defender o Evangelho. Deus o colocara onde estava para cumprir certo propósito. E mesmo na prisão, ele iria defender
o Evangelho. Esta era a cruz que ele tinha de carregar e estava cumprindo sua responsabilidade fielmente. Por isso, Paulo transformou algo que era ruim em algo bom, mostrando assim que cada mensageiro é responsável pela mensagem que leva. Então, ao invés de criticar, ele diz: o importante é que Cristo está sendo pregado. Seu desejo era que Cristo fosse pregado de qualquer modo, quer por pretexto, quer por vontade, quer por inveja, quer por malícia, não importava. Ele disse: o importante é que o Evangelho seja pregado. O que é que ele dizia sobre aqueles que pregavam por pretexto ou fingimento, sem sinceridade? Ele se regozijava. A única coisa que importava era a proclamação de Cristo. Porque no final de tudo, eu não vou responder por aqueles que anunciam Cristo com uma má conduta, atitude dentro do coração. Vou responder perante Deus pela maneira como anunciei a palavra, se ela está unindo ou dividindo. Alguns poderiam pregar para alcançar glória pessoal, para tentar magoar o apóstolo Paulo, mas ele ficava feliz, porque Cristo estava sendo divulgado. Pois cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo para receber conforme seus atos e suas palavras. Se você estivesse doente, preso por 4 anos, sob ameaça de morte, sendo atacado, e não apenas por inimigos de fora, mas também de dentro da própria igreja do Senhor, qual seria a sua atitude? Afastar-se-ia da igreja? Procuraria confortar ou ser confortado? Tal maturidade cristã e fé são reservadas a todos, não apenas a Paulo ou aos apóstolos, mas a todos nós. Certamente, maturidade ou uma fé madura se revela na capacidade de lidar com a oposição à verdade do Evangelho, com as pressões interiores e ainda permanecer firme perante o seu chamado, sem se importar com as intenções que as pessoas têm para pregarem o Evangelho. Porque no final, o importante é que o Evangelho está sendo pregado e cada um dará conta da forma como realizou o seu serviço. Então, pregue Cristo, mas não apenas com palavras, mas também com a vida, com a atitude correta, pois Cristo nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, quando alguém querer prejudicar você de alguma forma, tenha equilíbrio e mantenha-se firme na fé, compreendendo que você e eu daremos conta da forma como estamos pregando. E se estamos pregando e vivendo o Evangelho, não vamos cair em tais armadilhas. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele achou-me longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor.